quer motivar para quedarmos aí com os corações reboçados de ter tido uma experiência com Deus. Queremos em realidade essa transformação, que Ele cresça e que eu diminua. Cantamos mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Pero que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constrinja. Estou constrangido em meu coração de la manifestação de Cristo em mim. Em realidade estou sendo siervo de todos os irmãos. Servimos aqui em alabança, servimos aqui em nosso tempo, em despertarmos mais temprano, para estarmos aqui, para servirmos uns aos outros, cada um ha traído um salmo, cada um ha traído uma vida, cada um ha traído uma canção, pero Ele tem crescido em nós. Estamos aqui por qual motivo? Por que estamos aqui? Porque hablamos o que hablamos, porque cremos como cremos. É apenas uma canção. Apenas uma canção. E Cristo é apenas Cristo. Agora, eu sou eu. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça com toda a sua glória e seu esplendor. Que venhamos a ter revelação, irmãos, que cambiemos nossa gafa. Seamos transformados por la renovação de nossa mentalidade, de quem Ele é em nós. E quem nós temos que ser diante dele. Assim sabemos que cremos como cremos e vivimos como vivimos. Não existe ensinamento neutral. Prestem atenção. Tudo que caminhamos é um ensinamento para um propósito. Eu hago o que hago, não é porque tenho um objetivo, é porque eu sei de onde venho. Eu não necessito de um objetivo para atingir mi branco. Não necessito, porque eu sei de onde é venido. Quem é Cristo em mim? Por isso creio como creio e vivo em Cristo como tenho vivido, com o coração reboçado em Cristo. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e eu me constrinja. Amém? Aleluia, irmãos. Buenos dias, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma vez mais aqui reunidos para compartilhar o pão vivo que ha descendido do cielo.
Hermanos, nosotros estamos aí, perdona uma vez mais por estar aqui sentado em uma silla, que a coisa está bem, está melhorando, mas aún não está completa. Assim como nós outros. Estamos aí compartilhando do princípio ao fim, e hoje eu quero compartilhar algo. A igreja, uma muestra de la vida en el reino. ¿Qué es el reino? ¿Por qué creemos como creemos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué compartimos como compartimos? Quem somos nós outros? São perguntas que nós outros não hacemos. Porque nós outros queremos viver. Nós outros não nos preocupamos em por que eu venho aqui a esta comunidade? Ou por que eu vou em alguma comunidade? Por que eu quero estar em comunidade? Qual é o propósito de estar em comunidade? Por que estou em comunhão com meus irmãos? Por que venho a esta reunião ou qualquer outra reunião em qualquer outra comunidade, qualquer outra igreja? Por quê? Eu venho aqui porque me imponem? Eu venho aqui porque aqui eu recebo uma bendição? Eu venho aqui, como falamos passada semana, recorda? Eu venho aqui porque recebi uma bendição, uma cura, uma sanidade, um milagre. Um milagre em minha vida financeira, um milagre em meu trabalho, fui ascendido, ou um milagre em alguma coisa. É por isso que venho aqui para agradecer a Deus por os milagres que Ele ha hecho por mim. É por isso que nos reunimos. É por isso que estamos aqui, reunidos aqui, alabando, cantando hinos e corinos, canções e cantando um montão de coisas. É por isso que estamos aqui. Por que creemos como creemos, irmãos? Jueves estávamos falando aqui, reunidos, os homens desta comunidade, estávamos compartilhando e foi tão bueno, porque a cada dia nós outros estamos aprendendo. Por incrível que pareça, meus irmãos creem que não, mas eu aprendo em cada um deles. Porque, como disse, nadie tem o pão inteiro. Cada um tem um trocito de pão. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que o pão somos os outros. Porque quando Jesus em la Santa Cena elevou o pão, dijo, este é mi cuerpo, que foi molido por vosotros. Vale. E nós outros somos o quê? O cuerpo. Então, se ele nos partiu. Então, se eu sou parte do cuerpo, eu tenho que fazer o que comigo? Me partir. E compartilhar de mim, para que meu irmão se alimente de mim. E eu me alimento de meu irmão. E assim, como funciona um corpo? Todos estão interligados, se alimentando da mesma sangre, que leva oxigênio ao cérebro, passa por los riñones, quita as impurezas, passa por
por el hígado y quita ahí. Nosotros somos um corpo, irmãos. Alimentamos-nos uns a los outros. E igreja, uma muestra de la vida em el reino. A igreja é o conjunto del cuerpo. É o cuerpo reunido. Essa é a igreja. Tanto as igrejas que estão em todas as partes do mundo têm o mesmo propósito. Aunque com diferenças de mentalidades, de dogmas distintos, são igreja, são corpo. Tem o firme fundamento em Jesus, el Cristo. Não Jesus, pero Jesus é el Cristo. Recorda que hablamos passada semana? E que vamos a compartilhar hoje? Vamos ler Mateus, capítulo 5, de verso 14 ao 16. Deixa eu pôr minhas gafas mágicas. Assim queda melhor para que eu veja. Verso 14 disse: Ustedes são a luz del mundo. Uma cidade em lo alto de uma montanha não pode esconder-se. Tampouco se enciende uma lâmpada para cobri-la com uma vasija. Por el contrário, se põe el candelero para que alumbre todos os que estão em la casa. Hagan brilhar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben su Padre que está en los cielos. Las buenas obras son mías o las buenas obras son de Él? Esta iglesia está manifestando las buenas obras. Manifestamos las buenas obras para glorificar a Él. O que as buenas obras? Nosotros somos cuerpo, nosotros somos edifício, nosotros somos templo. Nosotros somos uma obra. ¿Sí o no? Nosotros somos la iglesia, una muestra de reino ahí fuera. Como estamos manifestando o reino? Como somos o reino manifestado a donde vamos? Estamos levando o que? A luz? O texto diz que para que eles puedan ver as buenas obras de ustedes, temos que ser como? Nós somos uma luz del mundo, a qual iluminamos. Que luz manifiesta de nosotros? ¿Nuestra luz o la luz de Cristo? ¿Qué obras? ¿Mis obras o las obras de Cristo manifestado en mí? ¿Quién soy yo? He hablado algo aqui na hora de la alabanza que Deus ha hablado muy fuerte en mi corazón. Nosotros tenemos la costumbre de al final del año hacermos objetivos para o ano seguinte. A palavra me ensina que o homem hace planos, hace projetos. ¿Sí ou não? Pero de quem é a palavra final?
se eu tenho o entendimento, se é Ele que me direciona, que planos tenho que fazer? Porque em realidade não é o objetivo que vou a acertar. A realidade é quem sou eu e de onde vengo. Se eu sei quem eu sou e de onde vengo, eu apenas tenho que fazer o quê? Cumprir o que tenho que dar continuidade. E o objetivo qual é? Ser tal qual Cristo é. Sim ou não? Pero presta atenção, não estou dizendo que não temos que planear um viagem, planear conquista. Não, não existe. Podemos fazê-lo. Pero se em realidade eu sei quem eu sou, eu sei de onde he venido. He venido de onde? De lo reino de los cielos. Qual é meu objetivo? Se eu sou del reino, qual é meu objetivo? Manifestar esse reino, para que pueda atrair outros ao mesmo reino aonde vivo. É interessante, não? Quem sou eu? Por que creio como creio? Por isso é dito, não existe ensinamento neutral. Se eu creio no poder de David, se eu creio no poder de Sansão, se eu creio em Abraão, por que vivo o reino? Eu não quero a unção de David. Eu não quero a unção de Abraão. Eu não quero a unção de Sansão. Eu quero a manifestação de Cristo através de mim. Eu quero a manifestação do reino de Deus. A lei é buena, é perfeita. E a vontade do Senhor é agradável. Pero nós outros não creemos muito, porque duele. Porque nós outros aprendemos em Jardim del Edén que somos deuses nós outros mesmos. É mais fácil nós outros governar. É melhor eu ter o controle. Porque se eu tenho o controle, eu governo as circunstâncias a meu redor. Há um livro que ensina os pensamentos de um perro e de um gato. E é praticamente isso que hacemos. O perro pensa, mi dueño me alimenta, me ama, cuida de mim, me dá banho, corta mis unhas. Mi dueño cuida, mira, recorre mi caca, me dá uma casa. E vez outra me dá uma roupita. Me dá carinho. Uau! És um Deus.
Pero o pensamento del gato é distinto. Mi dueño me dá alimento, cuida de mim, corta mis unhas, cuida de mi pelo. Uau, eu sou o Deus de ele. E nós outros hacemos muitas vezes como el gato. Porque é melhor. É melhor. É melhor sermos Deus de nós mesmos, daquele que nos alimenta, nos sustenta, nos direciona, nos capacita. Então, se eu oro, determino e ele obedece. Quem é Deus de quê? Quem é Deus de quem? Eu sou Deus de mim mesmo. Então, se eu hago o que me dá a gana, não quero viver nesse reino para submeter-me. Deus me ha puesto como cabeça. Mata Jesus, então, sim. E guia o corpo. Só há um cabeça, um só Senhor, um só Salvador. Pero nosotros somos los Cristos unos de los outros. Porque aquele que busca sua vida, perde. E aquele que perde sua vida, la encuentra. Pero duele. Não é bueno. Em Gálatas, capítulo 5, do verso 17 e 18, diz: porque esta deseja lo que é contrário ao Espírito. E a su vez, o Espírito deseja lo que é contrário a ella. Los dos se opõem entre si, de modo que ustedes não podem hacer lo que querem. Pero si los guía el Espírito, no están bajo la ley, porque la carne pelea contra el Espírito. Eu sempre quero estar em el controle. Pero si Deus, hasta hemos hablado aqui esses dias, não? Dá el coche a um tio que te ha machacado, Deus manda. Não, não. Eu não dou. Pero el Espírito manda. Eu quero hacerlo? Não. Mira, vê e dê um beijo naquele cidadão que ha te pegado em uma face. Não. Eu vou pegá-lo lá outra. Eu vou revidá-lo. É o reino que manifestamos, nosso reino. É o que cantamos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. É o que Gálatas está a dizer. Nuestra carne peleia contra o Espírito, porque nossa ganância, nosso desejo, nossa voluntad habla mais alto do que o Espírito. Nós não queremos. Por que cremos como cremos? Porque aprendemos assim. O efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivia assim, Gabriela. É melhor. É mais sano para minha carne, mas prejudica minha alma. Porque aquele que busca a vida, la pierde. Somos Cristo. Em Jardim del Edén,
se obedeces e não come, vivirás. Se me obedeces, morirás em la cruz do Calvário. Quem has ganado? Quem venceu? Por conta del primeiro, em Jardim del Edén, hoje vivimos a consequência. Porque nós somos Deus de nós mesmos. Hacemos o que queremos. Porque creemos como cremos. Quando lemos Efésios 1, 22 e 23, que diz: Deus submeteu todas as coisas ao domínio de Cristo. E lo dio como cabeça de toda a igreja. Esta que é su cuerpo, é a plenitud de aquel que lo llena por todo por completo. Quem nos llena por completo? Jesus ou Cristo? Porque Jesus, quando foi falar com seus discípulos, o que ele disse? Presta atenção, eu vou a caminho de Jerusalém, e aí eu vou ser crucificado por vosotros. E quando falava, Pedro ha dicho: não, 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 não. Toda palavra contrária cai por terra agora. Isso é inadmissível. Senhor, tu não puedes fazer isto. Nós estamos aqui para proteger-te. Não vamos a Jerusalém. E Jesus, é verdade, não? Pedro, graças a Deus que ha posto Pedro em minha vida para cuidar de mim, para guardar minha vida de ir a Jerusalém a morrer. Graças a Deus. Se não foras tu, Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Foi isso que Jesus ha hecho? Jesus ha hecho. Pedro ha ganado uma reda de Satanás. Porque Jesus, ele entendeu que até ele tinha que ser salvado através dele, Cristo manifestado. Porque Jesus, enquanto estava sendo tentado em el deserto, o que passou com ele? Satanás ha hablado algo com ele aí que estava fora da palavra. Sim ou não? Não, não. Interessante. Pero quem ha levado Jesus ao deserto para ser tentado? Quem ha levado? Satanás? Que levou Jesus aí ao deserto? Foi? O Espírito do Senhor nos levou ao deserto para ser e nós queremos Coca-Cola, barbacoa, casa nova, coche novo em todo tempo. Hoje é fiesta, hoje é dia de fiesta. Vou cantar outra canção. Dízimo, é dízimo e oferta. Não? Sim. É porque com o dízimo e oferta eu compro minha bendição delante de Deus. El dízimo e a ofrenda resolucionam meu problema. Pero Satanás ofereceu tudo isso a Jesus.
mira, todo esse reino te lo doy si postrado me adoras. ¿Qué le ha dicho? Solamente ao Senhor adorarás. E solamente ante o Senhor se prostrarás. Não tem hambre? Transforma essas pedras em pão. Porque, como diz a palavra, dará ordem a seus ángeles para que te deem de comer. Então, usa tu poder. Não eres el Hijo de Deus? Nem solo de pão viverá el hombre. Pero eu tenho hambre. Senhor, eu tenho hambre. A palavra do Senhor disse que não há justo que mendigue o pão, que não passe por situação mala em sua vida financeira, que não tenha problema. Eu creia sim, Senhor, porque tu palavra disse. Presta atenção. Vou falar baixo, ¿vale? Bem bajito. En el mundo tendréis aflicciones, pero tendréis bom ánimo. Yo he vencido él, pero no he quitado las aflicciones. Quem ha vencido el mundo? El Cristo. Porque Jesús aún não era el Cristo. El Cristo se manifestou quando nos ha salvado. A todos nós outros, a todo el mundo ha sido salvado em Cristo. Lo que hacemos é não querer ser salvados por Ele, sendo discípulos como Ele nos ha dicho. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Para onde? Para a cruz. Isso nós não queremos fazer, queremos só a bendição de Abraão, a bendição de Davi, reinar, reinar e reinar e reinar, né, Davi? Reinar, reinar e reinar. É o que queremos. Pero las aflições, não. Sabe quando nós outros vamos vencer as aflições? Quando nós outros nos tornarmos Cristo. E quando nós outros nos tornamos Cristo? Quando formos passear a cruz, quando corrermos, negarmos a nós outros mesmos, tomar a cruz e seguir-lhe hacia a morte. E lo melhor, morir. Porque quando perder minha vida, eu vou encontrá-la. Há uma canção que é assim: não quero viver assim para mim mesmo. É uma canção que habla nesse contexto que nós não queremos viver hacia nós mesmos, pero eu quero a face de Jesus. É um pouco poética, pero em realidade queremos viver hacia nós mesmos ou viver a Cristo? Nós outros em realidade queremos viver uma igreja que mostra a vida em el reino, ou queremos viver o reino sem manifestar a Cristo? O que queremos? Por que cremos como cremos? Por que vivimos como vivimos?
Eu vou falar sempre isto, irmãos, porque isto é fundamental para ser nós. Como nós creemos, nós vamos a viver. Não existe ensinamento neutral. Queremos das profetadas, pero a Cristo nós não queremos manifestar. Queremos só o bônus. O ônus nós não queremos. Queremos só as bendições. Pero as transformações nós não queremos. Eu só quero que minha esposa haga o que quero. Pero morir para minha esposa eu não quero. Eu só quero que meu esposo seja o marido que desceu. Pero o marido que eu preciso, eu não quero. O marido flojo é que eu necessito, porque assim eu governo minha casa. Pero a mulher sábia, não quero ser. Eu quero ser sabida. O que quero ser? Quem eu sou? Por que creio como creio? Por que venho a esta comunidade aqui? É uma pergunta que temos que fazer todos os dias e nós não hacemos. Eu, em realidade, quero viver o Evangelho. Eu, em realidade, quero viver essas palavras aqui. Ser a luz. Eres la luz que brilla en la oscuridad. E nós somos. Eres la paz que calma todo coração. Ele é, e nós somos. Es el pan del hambriento, la fuerza del herido, y aquí somos sus pies y sus manos. Somos. Por onde temos levado a Jesus? Sendo sus pies. Por onde temos sustentado al hambriento? Sendo sus manos. La naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos muy maduros. Não. Volvendo, nosotros somos muy maiores para manifestar a Cristo. Nosotros somos muy sabidos. Temos muitos conhecimentos, porque eu leio a Bíblia. Estávamos falando, não? Quantas vezes temos lido a Bíblia, lido a palavra? Eu he hecho mis cuentas aqui com os chicos e falei assim, uau, que conhecimento eu tenho, não? Trapo de imundícia. E mis obras? ¿Dónde están mis obras? ¿Dónde está el Cristo manifestado hacia mí, a través de mí y por mí? Nesses 30 anos eu he convertido meu coração a Cristo. Nesses 30 anos, em realidade, eu tenho Cristo manifestado em mim, através de mim e por mim. Trapo de imundícia, irmãos. Não é a idade que genera maturidade. A maturidade está em
manifestar o reino, manifestar o Cristo. Quem me governa? Quem tem o controle de minha vida? Quem tem o governo de minha vida? Sou eu mesmo. Eu sou o Deus de mim mesmo. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Interessante é que em Lucas, deixa verificar bem, só um momento. Não, Efésios. Efésios diz, Efésios capítulo 3, do verso 8 ao 11, diz: Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esa gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Senhor. Quem está falando isto? Aunque eu sou o mais insignificante de todos os creyentes. Quem era esse autor que escreveu essa carta para Efésios? Quem? Quem era Pablo? E nós outros pensamos que somos ele. Uma pergunta. Ai, uma pergunta. Alguém aqui já foi apedreado? Hã? Não? Vale. Outra pergunta. Alguém aqui já foi encarcelado de palos e manos? Assim, já? Não? Alguém aqui já foi mordido por uma serpiente venenosa e não morreu? Hã? É porque não está aqui, porque morreu. Hã? Alguém aqui perseguia a la igreja e quando estava em sua mula, uma luz resplandeceu e caiu e ha tenido uma visão do próprio Cristo perguntando: ¿por que me persigues? Alguém aqui já ha tenido essa visão? Não? E já ha tenido outra visão que vendria alguém por nome de Ananias e poner a mão em sua cabeça? Alguém? Não? Vamos buscar. Alguém aqui foi discípulo de um grande maestro e assentava a seus pés para aprender com ele? Hã? Maestro de la lei, um qualquer chamado Gamaliel? Hã? Não. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, se ele é o mais insignificante, nós outros o quê? Perto da experiência, perto de la vivência do reino, somos
la caca del perro, del caballo, del bandido, de lo peor. Somos los viernes que están ahí. Somos de lo peor, hermanos. Y nosotros creemos que nosotros somos alguien, porque somos Dios de nosotros mismos. Pensamos que nuestro conocimiento é maior do que o próprio Deus. Pero se nosotros não converter nossos corações al Evangelho, que é sencillo, vamos perecer. Porque chegará o grande dia que dice, Senhor, Senhor, eu he hecho maravillas. Eu, em tu nome, he hecho maravillas. Em tu nome, eu he hecho milagros. Em tu nome, é verdade, em meu nome. Sabe o que é maravilhas, irmãos? É uma pessoa que não tem braço, blum, nascer um braço. É uma pessoa que não tem ojo, nascer um ojo. E a pessoa vê, isso é maravilha. É uma pessoa que não falava porque não tinha língua, blum, nascer uma língua. Isso é maravilha. É um muerto, há 3 dias, ressuscitar. Isso é maravilha. Alguém aqui é ressuscitado? Alguém? Alguém aqui já orar de ha nascido uma mão, um braço, uma perna? Em alguém? Hã? E naquele dia, sabe o que Cristo vai dizer? Não vos conosco. Aparta-se de mim. Sabe por quê? Lucas 18, 15 ao 17 diz: Também lhe levavam ninhos pequenos a Jesus para que los tocara. Ao ver isto, os discípulos repreendiam a quienes lo levavam. Não traigan ele! Não, 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 não. Ele segura do Senhor. Não pode se acercar. Chamou a los niños e dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quien son como los niños. Não é que o reino de Deus é de los niños, é distinto. Son como ellos. De quem são como ellos. Les asseguro que el que não recibe o reino de Deus como um ninho, de nenhuma maneira entrarás em ele. Como é receber o reino como um ninho? Como é receber o reino como um ninho? Já pegado a um ninho que não é suyo, que não tem grado de parentesco, não tem. Eu já he hecho uma ninha. E ela me quer de montão. Sabe por quê? Porque ela, em seu coração, é puro. Não guarda rancor, não guarda mágoa, não tem atrito, não. Está muerta em seus sentimentos, não tem vingança, não quer ser melhor do que nadie. E mira, nadie la ensina a mordiscar a nadie. Pero alguém ensina uma criança a ser gananciosa?
Mira, a tener envidia. Mira, se tu, amiguito, tem isto, tu tem um sentimento dentro de ti que vai e lhe toma porque você é melhor que ele. Alguém sem isso? Pero el niño é puro. Habla o que quer, não? Vez ou outra escutamos cada proeza aqui, cada pérola. E sabe o que é mais interessante, irmão? Elas não guardam rancor, mágoa. Ela nos ama. Independente de nós darmos nosso amor ou não. Por isso que aquele que não recebe o reino de Deus como a um ninho, de nenhuma maneira entrará nele. Sem mancha, sem mácula, sem rancor, sem medo, ou seja, crucificado, sendo um Cristo. Aí vem Filipenses, não? Quem escreveu as cartas aos Filipenses? Um autor? Quem? Quem? Os de plantão aí? Quem? Os teólogos de plantão? Quem? Quem? Deus meu. Eu vou perguntar só para ti. Ó. Pablo dijo, Filipenses 2, do 12 ao 15, disse: Assim que, mis queridos hermanos, como han obedecido sempre, não só em minha presença, sino muito mais agora em minha ausência, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en usted tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sem quejas nem contendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Essa é a estrelinha de Jesus no inferno. Nós brilhamos como uma, não somos uma. Presta atenção. Lleven a cabo su salvación com temor e temblor. Sabe o que é temblar? Eu não posso fazer muito o que me duele. Sabe o que é temor? Leemos esses dias sobre o texto em Salmos que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos ser sabidos? Queremos ser sábios? Tememos al Senhor. A salvação requer sabedoria. Pero, quem produz em nós el querer e el que se complacer? Deus. Entende agora por que eu não sou muito assim nessa coisa de fazer
objetivos. Não importa os objetivos que hago eu. O que importa é quem eu sou. Ai. Quem eu sou? Eu, em realidade, sou a persona del reino? Sou a manifestação del reino? Quem eu sou? Por que creio como eu creio? Por que reúno aqui com vosotros como reunimos? Por que somos o que somos? Por isso que a igreja é uma muestra da vida do reino. Temos que ser como niños, pero também temos que ter o entendimento que Ele tem o governo e Ele nos dá a vontade de fazer e Ele actuar. Ele tem o controle. Porque se nós tomamos o controle, estamos fazendo como o texto primeiro, ponendo el lucero bajo de um mueble. Não há como, irmãos, esconder uma cidade iluminada. Iluminemos-nos. Manifestemos-nos para a natureza. Ella clama. É fácil. É cruz. Pero la obediência manifesta em recompensa. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Cristo é o humano que eu não consigo ser. Eu necessito de Cristo. Eu necessito desta humanidade. Ele se ha hecho humano para que nós outros podamos ver que é possível. Por que creemos como creemos? Por que reunimos como reunimos? Manifestemos-nos o reino, hoje e sempre, com o objetivo, qual? Saber de quem nós outros somos. Saber o reino que nós outros vivimos. Amém? Porque se sabemos nossa origem, o objetivo é de retorno a nossa origem, o reino. Amém? Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos ponemos nosso coração delante do Senhor. Que nossa comunidade venga a ter o entendimento de seu reino, de seu rei, e que nós necessitamos ser Cristo crucificado. Que somos uma igreja onde tu corpo se manifesta. Somos uma comunidade onde a vida do Senhor se manifiesta em nós, por nós e através de nós. Que podamos viver as realidades de tu reino em obediência, como a um ninho. Como a um ninho
Que nossos corações venga quitar toda amargura, todo temor del prójimo, quitar toda a tristeza, pero vengamos a vivir em comunhão. Vengamos a partir um a los outros el pan que necessitamos comer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade diz: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor de Deus. Hoje nós aprendemos, empezamos uma saga onde estamos aprendendo sobre a Páscoa. Laísa, quer perguntar para alguém? Papá, ¿qué significa la Pascua? Nueva oportunidad. No. Elisa? Pácaro, ¿Qué? ¿qué significa Pascua? La liberación del pueblo del Egipto, el pasaje. Sí. Diz assim, Êxodo 12:1. Los pasajes bíblicos que hablan en Éxodo, la Pascua es entonces la libertación, la redención del pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto. Aunque el faraón tenía el corazón endurecido, Dios que ha endurecido el corazón de faraón para que el pueblo tuviera la conciencia, la convicción de aquilo que iba a pasar. Entonces, el pueblo de Israel ha pasado por el mar rojo y ha sido El camino. el camino. Entonces, ¿vieron el dibujo? Entonces, Pascua significa el pasaje del pueblo escravo para el pueblo libre, ¿verdad? Y hoy nosotros celebramos la libertación, ¿verdad? Toma, Laísa. Ay. Esto. Estoy también leí. Sí, é o que você leu. La Pascua es una celebración muy importante y enseñar a los niños su verdadero significado. Marca la diferencia. Debemos celebrar no solo anualmente, sino diariamente el sacrificio de Cristo, porque fue a través de él que viviremos en un nuevo cielo y una nueva tierra. Pausa um momentito. Por que se disse passar para um novo cielo e uma nova terra? Antigamente, quando as pessoas morriam antes de Cristo, se acabou, verdade? Você não vai terminar de ler. Se acabava. Pero depois que Jesus ressuscitou, nós outros, quando morrimos, não morrimos, nós outros dormimos. Assim diz a palavra, verdade? Conclui. Que podamos llevar esta buena nueva a todos. Agora deixa a Elisa ler o último. Vai? Ela sabe. Pascua, el pasaje de la Muerte. hace La la vida. Muy bien. Muy bien. Ya está.